Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre direito do trabalho e hoje nós iremos falar um pouco sobre a obrigatoriedade da contratação de colaboradores com necessidades especiais, né? Os PNEs. Quero já iniciar esse vídeo agradecendo pelo acompanhamento de vocês e dizer que esse tema foi proposto por vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem sempre presentes conosco. Então, vamos falar dizendo que, apesar do tema, né, aparentemente ser um tema recente, eu gostaria de falar para vocês que não é tão recente assim. A obrigatoriedade de se ter colaboradores com portadores de necessidades especiais se deu desde 1989. Através da Lei 7.853, de 24 de outubro de 89, que fala que as empresas, né, que tenham a partir de 100 colaboradores no seu quadro, já devem ter aí uma proporção de PNEs. E falando um pouco sobre essa proporção, eu gostaria de informar para vocês o seguinte, que as empresas que têm de 100 colaboradores, ou melhor, até 200 colaboradores, de 100 até 200 colaboradores, ela precisa ter pelo menos 2% de portadores de necessidades especiais na organização. De 201 até 500 empregados, 3%. De 501 até 1.000 empregados, 4%. E acima de 1.001, 5%. Então é importante que a gente verifique no nosso quadro de colaboradores se você, empregador, no caso, se sua empresa está dentro desse parâmetro, tá certo? Lembrando que é algo que é obrigatório e precisa ser seguido. É interessante também que nós, profissionais do departamento de pessoal, venhamos observar, caso exista, né, PNEs já no nosso quadro de colaboradores, se essas pessoas têm o laudo médico, né, e principalmente o laudo do INSS, que fala sobre a deficiência desse profissional e também o caracteriza como um PNE. Então é importante que vocês já façam esse levantamento. E caso vocês venham contratar os portadores de necessidades especiais, vocês precisam também exigir desse profissional o laudo médico para que vocês possam registrar na cota de vocês. Então, de acordo com o decreto de número 3.298 de 99, ele caracteriza um pouco de como seria um portador de necessidades especiais e eu queria ler para vocês. Ele diz o seguinte, que considera-se como deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gera incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Então, essa seria a característica de um portador de necessidade especial. Atenção a todos os profissionais do DP, tá? A gente precisa também observar as características do contrato de trabalho do PNE. As características desse contrato, do contrato dele, na verdade, ele é um profissional normal, tá? É seletista, é regido pela CLT. O seu contrato é um contrato que inicialmente pode ser feito um contrato de experiência, ou seja, por tempo determinado. Caso esse trabalhador ele não atenda os requisitos, né, estabelecidos dentro da relação trabalhista, vocês podem demitir ele a qualquer tempo, tá? Lembrando que caso vocês venham demitir, se for dentro do contrato de experiência, é interessante que a gente observe todos os direitos que essa pessoa vai ter. Se for depois do contrato de experiência, se for uma rescisão por tempo indeterminado, também deve respeitar todos os direitos trabalhistas desse colaborador, tá certo? A legislação estabelece ainda que as empresas precisam pelo menos cumprir o percentual mínimo exigido na cota, tá certo? E a Constituição Federal, lá de 1988, ela nos diz que, em relação aos PNEs, é proibido qualquer forma de discriminação em relação a esses profissionais, tá certo? Em relação ao salário, tá? O salário, pelo menos, tem que ser o salário mínimo, né? Porque a própria legislação trabalhista brasileira já diz isso, que todo trabalhador ele deve receber pelo menos o salário mínimo vigente, ou se for um trabalhador que recebe por hora, que essa hora também seja calculada em cima do salário mínimo. É interessante que a gente observe as convenções coletivas de trabalho de cada região, porque a gente precisa seguir o que diz o sindicato da categoria dos empregados. Daí você pode estar me perguntando, mas Tiago, é tão difícil, né, a gente contratar PNEs? Então,
Se você está tendo essa dificuldade aí na tua cidade, na tua região, é interessante que você se mantenha, na verdade, você crie registros, né, de que você está buscando profissionais dentro do que está sendo requisitado, né, ou melhor, do que manda a legislação. A gente sabe que se você, empregador, não cumprir a legislação que rege a lei da obrigatoriedade da contratação dos PNEs, a empresa ela pode sofrer multas que podem chegar a mais de R$ 180 mil. Então é uma multa com valor bastante elevado, tá? O órgão responsável que fiscaliza as empresas para saber se elas estão cumprindo ou não a cota é o Ministério Público do Trabalho, e geralmente eles fazem fiscalizações, tá? De repente, se o Ministério Público do Trabalho chegar na sua empresa e fizer uma fiscalização e for constatado que você não está atendendo a cota, possa ser que eles já apliquem a multa, ou quem sabe faça com você um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, onde você, a partir daquele momento, vai se comprometer a cumprir a cota, e se daqui por diante você não cumprir, você pode estar sendo penalizado. Então, se você está tendo essa dificuldade de encontrar profissionais com essas características, então busca se documentar, né? Procura o Cine da tua cidade, procura as agências de emprego, né? Coloca anúncios na internet e faz registro dessa busca desses profissionais com essas características, porque de repente você pode, caso você venha a ser fiscalizado novamente, você pode estar mostrando para ele que você está tentando. E é interessante também que você sempre fique consultando o Ministério do Trabalho da tua cidade e sempre deixe ele informado que vocês estão com essa dificuldade de contratação. Então, quais são os benefícios que eu, como empregador, vou ter ao contratar um PNE? Então, pessoal, são essas as informações que eu acredito que são essenciais para a contratação de PNEs, tá, na sua empresa. Lembrando que é muito importante que você siga a legislação para que você não tenha problemas, né, problemas financeiros, inclusive. E um dos benefícios principais que você vai estar fazendo ao estar atendendo a legislação, na verdade, você vai estar contribuindo para que essas pessoas possam estar sendo inseridas no mercado de trabalho, que essas pessoas possam estar sendo reabilitadas, afinal elas são pessoas normais, né, como todos nós, e merecem as oportunidades. Portanto, se você já tem portadores de necessidades especiais na tua empresa, busca estar retendo esses talentos, porque são profissionais que estão em escassez no mercado, né? E são importantes para a tua organização, tá certo? Continua nos acompanhando. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe a nossa página, né? Sempre acompanhe a nossa página no Facebook, o DP na Prática com Thiago Mendes. O meu canal no YouTube também é o mesmo endereço. E se você gostou, comenta aí embaixo. E se você quer sugerir algum tema também específico, comenta aí embaixo que a gente vai estar trazendo para você. E se tiver dúvidas, entre em contato com a gente. Até logo.